Bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba, Pai. Paizinho querido, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, parentes, conhecidos, todos que me dão a honra da audiência. Está começando agora mais uma orientação bíblica de qualidade. É orientação porque vem direto do trono de Deus, dando uma direção para as nossas vidas. É bíblico porque é tudo fundamentado na Bíblia. Por exemplo, a passagem de hoje está fundamentada no livro do médico amado, Paulo chamava de médico amado, Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Diz o seguinte: eis que no mesmo dia, iam dois discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém, cerca de 11 estádios, convertido em quilômetros, corresponde a 11 quilômetros, ou também 7 milhas. Esse distrito se chamava Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. O que havia sucedido? A morte, a crucificação de Jesus. E aconteceu que, indo eles falando entre si e perguntando um ao outro, Jesus se aproximou, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Vejam bem, iam dois discípulos saindo de Jerusalém para Emaús, vem uma pessoa estranha, começa a conversar com eles. Aí a Bíblia diz que mas os olhos deles estavam como que fechados. E isso daí impediu que esses discípulos reconhecessem ao Senhor Jesus. E ele, o Senhor Jesus, lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um que se chamava Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela aconteceram nestes dias? E ele, o Senhor Jesus, lhes perguntou: que coisas? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram para a condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que viesse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, esperava-se que o Messias prometido viesse restaurar aquele reino que Davi e Salomão governaram, um reino grande, poderoso, os maiores da terra. E diz assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, Pedro e João, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Então Jesus lhes disse: ó nécios,
tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Está escrito, errais e não consultar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, disse Jesus. E chegaram à aldeia para onde foram, Emaús, e ele fez como que ia mais adiante, mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhes deu. Então abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, saíram para Jerusalém. Amado, o tema da mensagem é esse. O nosso coração tem que arder com a presença de Deus. Nós temos que ter experiência com Jesus todos os dias. Não é só daqueles... ter experiência um dia e passa 10, 15 anos para ter outra experiência. Não, você tem que experimentar a presença de Jesus todos os dias. Você tem que reconhecer que Jesus está perto. Seu coração tem que arder com a presença do Mestre. Amém ou não amém? Povo do Abba Pai. Pastor Antônio César Soares. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de você e te alcancem. É a minha oração. E a Igreja de Cristo aqui na Terra, em concordão, deve dizer amém e graças a Deus. Repito então, amém e graças a Deus.